Salve Deus, graças a Deus. Quis a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso estarmos reunidos nessa bendita hora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos nessa bendita hora formar um pensamento de amor, de caridade, de luz em Jesus Cristo, o nosso divino e amado Mestre, o nosso Senhor e Salvador. Dissesses o Mestre Jesus Cristo que onde estiverem dois ou mais reunidos, ele se faria presente em espírito e verdade. Graças a Deus. Olha o que foi deixado para nós. A presença do Mestre Jesus Cristo, quando concordarmos, dois ou mais, buscarmos a sua presença, ele se faria presente. Olha que bacana, olha quanta coisa que a gente deixa passar no nosso dia a dia, despercebido, através da correria, desse automático do dia a dia, da densidade dessa atmosfera. A presença do Mestre Jesus Cristo. E ele disse muito mais foi dito por ele, muito mais foi deixado por ele a cada um de nós. Ele disse que faríamos as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Olha que bacana. Então o Mestre Jesus Cristo nos deixa como herança a oportunidade de ser igual ao Mestre Jesus Cristo. O Mestre Jesus Cristo nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. O ensinamento do Mestre Jesus Cristo. Que geralmente esse versículo é escrito nas entradas dos templos do amanhecer. Nesse templo não tem, a gente não escreveu ainda. No templo que a gente tinha, o antigo, tinha escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Palavras do Mestre Jesus Cristo. Quando ele disse isso para cada um de nós, para todos, porque se perpetua essa frase por toda a eternidade, porque ele disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então, quando ele nos diz isso, ele diz que cada um de nós tem o acesso a Deus Pai Todo-Poderoso dentro de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, disse o Mestre Jesus Cristo. Mas ele disse também que faríamos as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Então, ao afirmar isso, nosso Mestre Jesus Cristo nos ensina, nos alerta, nos adverte, abre os nossos olhos espirituais, que o próprio Deus brilha dentro de cada um de nós, que essa imagem e semelhança, tanto dita de Deus Pai Todo-Poderoso, é o nosso espírito, que brilha dentro de cada um de nós, é a nossa essência, é o que realmente somos, essa centelha divina, o próprio Deus vivo dentro de cada um de nós. Então, por isso que somos a imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que maravilhoso que é esse Jesus Cristo, que é Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Criador. Essa espiritualidade tão bendita, tão maravilhosa. Mas a gente vem falando de Deus, de Jesus, da espiritualidade. E nós acabamos vendo no nosso dia a dia essas, vamos chamar de dificuldades, as dores, os sofrimentos, as angústias, as aflições. Por que a gente passa por tudo isso, sendo que o nosso Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, é único e suficiente para cada um de nós? Por que passarmos por isso?
Essa espiritualidade é bendita. E os nossos olhos físicos aqui do planeta Terra podem observar todos esses acontecimentos como sofrimento, como dor, ou até mesmo como castigo. Mas salve Deus. Essa espiritualidade bendita que nos serve, que nos fortalece, que nos ilumina e que permite a evolução do nosso espírito através de todos esses acontecimentos. Então são acontecimentos evolutivos aos olhos dessa espiritualidade bendita, porque esses acontecimentos, mesmo nos trazendo dores, sofrimentos, muitos deles a gente nem entende, mas vai passando. De vez em quando a gente acha que é até castigo. Só pode ser castigo isso que eu estou passando. Não acredito. Mas neste plano físico, neste planeta Terra, neste planeta que é justamente para isso, essa grande escola, ao qual esses aprendizados nos alcançam, nos iluminam e permite com que, ao passarmos por essas experiências, por esses testes, por essas provações, possamos adquirir a sabedoria, a resolução desses quadros, dessas condições, muitas delas do nosso transcendente, transcendentais, que é do nosso espírito. Nosso espírito percorreu muito para chegar até aqui. Alcançou a feliz e rica oportunidade de mais uma vez voltar para esse planeta Terra, reencarnar, ter uma família, ter um corpo físico, ter um dia a dia, ter oportunidades de interagir com outros espíritos, encarnados, desencarnados. Os que a gente enxerga são os encarnados, aqueles que a gente não enxerga, mas sente, são os desencarnados. Muitos estão na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso lar. Desde pequeno a gente vem interagindo com esses espíritos. E muitos a gente até sente, nossa, não é a primeira vez que eu me deparo com esse espírito, com essa pessoa, com esse irmão, com essa irmã. Tão gostoso de ficar na presença deles. A hora não passa, eu me divirto, eu estou feliz, uma felicidade que eu não consigo explicar. A felicidade espiritual é do meu espírito. Uma realização em Deus Pai Todo-Poderoso maravilhosa. Ao mesmo tempo, nos deparamos também com aqueles irmãos que antes mesmo de conhecermos, ao ouvir falar desses irmãos, a gente já se arrepia, já fica, como diz aqui no planeta Terra, com a pulga atrás da orelha, pensando, nossa, eu nem conheço, eu só escutei um áudio, eu só vi uma mensagem, eu só ouvi falar dessa pessoa e já não gostei, já não fui com a cara. Já não me desceu, como diz no planeta Terra, o santo não bateu. Então como explicar desses irmãos e irmãs que nos deparamos no decorrer dessa jornada, que nos damos bem, e dos irmãos e irmãs que nos deparamos e que não é desta mesma forma, senão através de nossas heranças transcendentais, daquilo que o nosso espírito traz, da bagagem, ela que muitas das vezes pesa na nossa jornada, ela que está muito, mas muito pesada e faz com que a gente se arraste e arraste ela também para carregar, de tão pesada muitas das vezes que é essa bagagem espiritual, essa herança transcendental. São as nossas vidas que tivemos a oportunidade de ter, muitas delas sem a consciência do amar,
do perdoar, vivendo como ignorantes, onde muitas das vezes tínhamos apenas riquezas, poderes, ambições, desejos, com valores terrenos, em orgulho, rancor, ódio, vingança, vaidade, egoísmo. Quantas e quantas vezes acabamos entristecendo, magoando, ferindo um irmão nosso, filho de Deus Pai Todo-Poderoso, por não ter a consciência do amar, do perdoar, por não carregar os valores de Mestre Jesus Cristo, nosso divino e amado Mestre, essa espiritualidade bendita. Deus Pai Todo-Poderoso permitiu a vinda do Mestre Jesus Cristo para este plano físico, para essa terra, para esse planeta que foi preparado para a vinda do nosso Mestre, do nosso Governador, do nosso Senhor, do nosso Salvador, desse Espírito bendito, abençoado e belo, que nos ensina esses valores maravilhosos, como perdoar, amar, tolerar, ser humilde, tratar bem o nosso próximo. Como um mandamento maior ele nos deixou: ame o próximo como a ti mesmo. Cumprindo este mandamento, a gente tem mais da metade de nossa jornada percorrida com sucesso, seguindo só uma dica, a principal, que ele nos deixou. Olha que maravilhoso, graças a Deus, sem pedir nada em troca, e nos motivando ainda. Vocês farão as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Não é só porque eu sou o Mestre Jesus Cristo, não, que vocês vão batalhar, vão se esforçar, vão fazer e não vai acontecer. Vocês vão ficar pelo caminho, não, muito pelo contrário. Se vocês acreditarem mesmo, se vocês seguirem mesmo, se vocês confiarem, acreditarem, a fé fará com que a gente alcance essas mesmas atribuições, capacidades, realizações de Jesus Cristo, o divino e amado Mestre. Graças a Deus. Mesmo depois da vinda do nosso Mestre, muitos de nós estávamos ainda naquela época, há 2000 anos atrás, focados na riqueza, no poder, na ambição, em valores terrenos, em posses, e acabamos não nos atentando a esse detalhe. Muitos de nós estávamos até esperando o Messias, já anunciado no Evangelho, e por focar nesses outros valores, passou despercebido o divino e amado Mestre Jesus Cristo e seus ensinamentos. E muitos de nós até conspiraram a favor de sua crucificação, de sua perseguição, da perseguição dos cristãos, propriamente ditos naquela época. E muito foi o tempo que se passou até o dia de hoje. Muitas oportunidades tivemos e graças a Deus aqui estamos hoje, nesse hospital espiritual, neste pronto socorro universal, cuja a especialidade é a cura desobsessiva, a cura do espírito, espíritos sendo curados, adquirindo esta cura espiritual para sua jornada eterna. Você passar uma vida aqui no planeta Terra doente são apenas alguns anos,
50, 70, 100 aos que vivem mais. E uma eternidade? Como que é você estar doente por uma eternidade? Salve Deus. A oportunidade da cura foi deixada para cada um de nós, em nossas mãos. Cabe a cada um de nós abraçar essa oportunidade, agarrar essa oportunidade, aproveitar esta feliz e rica oportunidade, se aproximando dos nossos mentores, dos nossos protetores, desses irmãos luminosos, evoluídos, maravilhosos, que Deus Pai Todo-Poderoso permite que nos acompanhem nesta jornada. E Deus é tão justo e tão maravilhoso que permite também que os irmãos lá do nosso passado, aqueles que a gente não soube amar, também nos acompanhem. Porque o que vai libertar esses irmãos, salve Deus, é o amor. Somente o amor libertará. Somente o amor curará e encaminhará aos novos mundos que já estão preparados para recebê-los. O amor é o remédio que vai transformar cada um de nós, cada um desses espíritos, cada espírito que está à nossa volta, seja ele nossos irmãozinhos, nossos mentores, seja qual sintonia estiverem esses irmãos, o amor transforma, cura, fortalece, ilumina. Não há nada maior do que esta força de amar, de perdoar, da caridade. Portanto, se cada um de nós que estamos aqui nesse hospital espiritual, que também é uma grande escola de aprendizados espirituais, que levaremos por toda a eternidade tudo que estamos tendo a oportunidade de aprender nestas aulas de desenvolvimento mediúnico, espirituais. Isso é algo que levaremos por toda a eternidade. Nossos bens aqui na Terra, nosso veículo, nosso terreno, nossa casa, nossas joias, nosso ouro, nossa prata, ficará, porque o nosso espírito não consegue pegar com a mão nesse ouro, nessa prata, nessas joias. Não teremos mais mãos, não teremos mais braços para colocar o nosso relógio, mais pescoço para colocar os nossos cordões de ouro, mais corpo físico para adentrar num veículo, numa casa, mais pernas para pisar num terreno, numa posse. Tudo isso ficará aqui nesse plano físico, na Terra. O nosso espírito prossegue. Com tudo isso que tem a oportunidade de adquirir, de espiritual, de caridade, de reajuste, de ajuste, porque essa espiritualidade nos permite esta feliz e rica oportunidade, nos capacita. Pai Seta Branca registrou que nos daria o ouro e a prata, e quando sentir a nossa mesa farta, enviará todos aqueles que choram, que gemem, que estão tristes, angustiados, sofrendo, no triste propósito do que? De nos encontrar.
Existem espíritos nessas condições. E a gente ainda acaba pensando muito em nós mesmos, em eu, no meu bem-estar, nisso, naquilo, naquele outro. Nunca vou para frente. Por que será? E esses irmãos, será que estão indo para frente? Eles estão no triste propósito de nos encontrar. Encontrar com uma pessoa que a gente tem saudade, que a gente ama, que a gente é feliz junto, que a gente é realizado, que a gente adora estar junto. Não é bacana, não é maravilhoso quando a gente se encontra, se abraça, passa uma tarde inteira conversando, um dia ou dois, ou até uma semana ou mais. É maravilhoso. Não quer mais se desgrudar, como diz aqui no planeta Terra. E esses irmãos que estão ao contrário disso, irmãos que lá atrás tiramos a felicidade, tiramos as posses, os bens, as realizações, as famílias e até mesmo a vida. Salve Deus! Como será que esses irmãos estão? O que será que eles pensam de nós? O que será que eles vibram para nós? Será que eles ficam no passado? Será que eles são apagados? Será que eles se perdem? Salve Deus! São filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, assim como nós. Como que eles vão se perder? Como que vai desaparecer? Como que vai deixar de existir? São espíritos. Eles continuam a sua jornada juntamente com esse sofrimento. E qual é a especialidade desse hospital que a gente se deparou? Por acaso, como diz, né? Não existe acaso. Uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Tudo está pela vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Temos o nosso livre-arbítrio. E graças a Deus, a espiritualidade nos trouxe até aqui. O nosso espírito nos trouxe até aqui. E podemos dizer que Deus nos trouxe até aqui. Porque nós fazemos parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Então é um chamado do próprio Deus, da própria espiritualidade. São as oportunidades que o nosso espírito ganha aqui no planeta Terra. Dentro do nosso livre-arbítrio, dentro das nossas condições, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso desejo, porque a espiritualidade de luz, ela não interfere no nosso livre-arbítrio. O Mestre Jesus Cristo é tão educado, tão maravilhoso, tão perfeito, que não vai pegar no nosso braço e vai falar: você vai seguir a Deus, você vai seguir o bem, você vai seguir o amor. Não. Nosso Mestre Jesus Cristo, ele está igual ele está ali no meio do templo, fora de uma cruz, porque ele sim passou pela cruz, mas hoje vive à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E está com a mão estendida a cada um de nós. Não vai obrigar ninguém a pegar na mão dele e ele não vai pegar na mão de ninguém, sem que ninguém queira. Mas a partir do momento que nós assim aceitarmos e pegarmos na mão dele, verdadeiramente, com fé, com amor, e seguirmos os seus passos, os seus ensinamentos, as suas ações, tudo que ele deixou foi maravilhoso. Tem muita gente falando de Jesus, e é tão bom falar de Jesus. Ele adora a espiritualidade e fica muito feliz. Muitos são os locais, as igrejas, as religiões que falam de Jesus. Isso é maravilhoso. Que aumente, salve Deus, que aumente sempre. Mas e aqueles que estão fazendo Jesus, aqueles que estão sendo Jesus? Mestre, mas salve Deus, você está falando em ser Jesus, não é muito, não? Ele nos disse: faríamos as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Então não é loucura da minha cabeça.
Eu só estou seguindo a recomendação do nosso mestre, onde ele disse que poderíamos e podemos ser e fazer aquilo que ele fez e coisas ainda maiores. Então não é loucura da minha parte, isso daí é até motivação. Jesus até nos motiva, nos dando esse ensinamento. Amem, filho, amem uns aos outros, amem a Deus Pai Todo-Poderoso, acima de todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo. Mandamentos baseados no amor. No amor. Um amor que é incondicional, que não coloca condições para amar. Eu vou amar ali porque torce pro mesmo time que eu. Eu vou amar ali porque é do mesmo partido político que o meu. Ah, eu vou amar ali porque é da mesma família que a minha. Porque é da mesma doutrina, religião do que a minha. Ah, eu vou amar ali porque pensa igual a mim. Nossa, temos um pensamento tão parecido, então eu vou amar. Mas ai daquele irmão, se ele tiver outro pensamento, se ele tiver outro partido político, se ele tiver outro time de futebol, se ele tiver outra religião, se ele tiver outro do que não for o meu. Salve Deus. Esse não é o amor incondicional de Jesus Cristo. Aí você está condicionando a quem irá amar, a quem vai tratar bem, a quem vai respeitar, a quem vai vibrar positivo. O Mestre Jesus Cristo nos recomenda amar incondicionalmente, não colocar condições. Saber que o nosso irmão é falho, tem defeitos também, mas também tem muitas qualidades. Se a gente focar só no defeito desse irmão, dessa irmã, vai ser complicado. Porque ele também tem qualidade. Vamos focar então também na qualidade. Quando a gente se deparar com irmãos e irmãs pela nossa jornada, que tenham defeitos gritantes na nossa cabeça ou nos nossos olhos, que nos entristeçam, que nos deixem triste, que façam que a gente entre até em desarmonia, muitas das vezes. Vamos focar nas qualidades. Muitas das vezes é um pai, uma mãe de família, é trabalhador, tem bastante fé. Muitas das vezes teve um tratamento, teve uma cultura, teve uma educação que não foi tão bacana. Teve uma herança transcendental tão pesada que não consegue nem carregar. Foi um gladiador, um espartano, um romano. Um rei, uma rainha, um general de guerra. Teve uma espada, onde passou muito sangue. Teve ordens, onde ordenou muitas das vezes em guerras, muitos massacres. Não sabemos a herança transcendental daquele espírito, mas sabemos que cada um de nós carrega este, entre aspas, que chamamos de karma, essas nossas ações negativas do nosso passado, por não saber amar, por não saber perdoar, por não ter consciência em amar, em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo. Tivemos ações negativas, mas elas não são apagadas, não. A espiritualidade nos dá a oportunidade de nos redimirmos de cada uma delas, através de nós mesmos, de nossas mãos, daquela mesma mão da espada. É uma mão que hoje carrega um evangelho, uma caridade, um amor. Então essa espiritualidade é tão maravilhosa que nos ensina, nos prepara para essas grandes libertações, para esses grandes encontros e reencontros, para esses grandes ajustes e reajustes, como diz o Pai Seta Branca, do ouro e da prata. Esse ouro e essa prata, esta capacitação espiritual que cada um de nós estamos recebendo aqui na casa do Pai, desses mentores, dessa espiritualidade, através também de cada um de nós,
do nosso trabalho, da nossa caridade, das respostas alcançadas dentro de nós mesmos. Nós carregamos todas as respostas que o nosso espírito está em busca. Dentro desse enigma que vem dentro de cada um de nós. Nós já viemos completos aqui para essa terra. Temos as nossas dúvidas, salve Deus, temos, mas também dentro de nós está todas essas respostas. Toda a nossa jornada, tudo que devemos fazer. Só que devemos ser humildes para escutar a voz do nosso próprio espírito. Para que a gente possa se encontrar. Que é o que tanto pediu tia Neiva, nossa mãe com a Thaís 108, a Clara Evidente. Pede para cada filho, filho, se conheça, filho, se encontre, filho, se arme contra você mesmo, não contra o teu colega, não contra o teu irmão, não contra o teu semelhante. Se arme contra si mesmo, contra o teu mau pensamento, contra a tua má vibração, contra a tua má atitude, contra as coisas ruins que saem pela nossa boca, falando mal um dos outros, contaminando, mentindo, fofocando, borburando, bochichando, vibrando contra o próximo, seja em palavras, seja em ações, seja em atitudes, seja em vibrações. Sim, o nosso próprio pensamento negativo com o nosso próprio, com o nosso próximo. Esse é o nosso adversário. Ele está dentro de cada um de nós mesmos, com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, para que a gente possa ter o domínio, para que a gente possa ter a superação, a maturidade espiritual, de conseguir controlar nossas ações, a nossa fala, as nossas vibrações. A alta magia de nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi escondida de nós. Não tem nada oculto do Mestre Jesus Cristo. Ele sempre nos disse que essa alta magia é o amor, é a caridade e está acessível a todos, não a determinado grupo de espírito, ou só ali, ou só aqui, ou só lá. Não, todos têm acesso. Basta desejar, basta fazer por merecer, basta se esforçar, porque não é fácil. Eu vou seguir Jesus agora. Não é fácil. A gente sair do automático, a gente sair da mesmice, a gente sair do tradicional para despertar espiritualmente falando, para nos ativar em Deus Pai Todo-Poderoso, para nos aproximar dessa espiritualidade bendita. Não é fácil sair dessa zona de conforto que muitas das vezes nos encontramos aqui no planeta Terra. A caridade, o amor, a alta magia de nosso Senhor Jesus Cristo, propriamente dita, pode até soar fácil na teoria. O amor é tão belo, tão maravilhoso, a caridade é tão bela e tão maravilhosa. Na teoria é linda, você pegar definições nos dicionários, no Google, salve Deus. Mas e na prática? E da ação à caridade, e da ação ao amor, e da ação a Jesus Cristo, através da nossa vida. Ser um servo de Deus, verdadeiramente falando, sem anunciar, não querer anunciar nos quatro cantos aqui da terra, etc. e tudo mais. Não, na sua intimidade, no seu coração, no seu pensamento, nas suas ações, no seu dia a dia, dentro do seu lar, na sua família, na sua vizinhança, na sua sociedade, a qual Deus Pai Todo-Poderoso vos permitiu estar,
fazer a diferença no amor. Quando estiver aqueles irmãos e irmãs, muitas das vezes conversando sobre algo negativo, algo ruim, algo complicado, uma corrente negativa, etc. Ser aquele que tem a oportunidade de dissipar essa corrente negativa, essa negatividade. Naquela conversa, falando sobre o outro, etc. e tudo mais, descendo a lenha, né, no próximo. Quando estiver naquele grupo de conversa, lembrar, né, pô, mas essa pessoa também é filho de Deus. Não lembrar com raiva, não advertir alguém negativamente, trazendo mais negatividade para aquela condição, não. Traz o positivo, traz a coisa bacana. Olha, todos nós temos defeitos, mas também temos qualidade. Quem sabe essa pessoa não esteja num dia bom, passando uma trajetória boa, quem sabe ela esteja numa roupagem complicada, numa vida que ela já teve, e ela nem sabe disso, muitas das vezes ela nem acredita nisso. Não, eu não acredito que eu tive uma vida passada. Não acredito em nada disso que vocês falam. Mesmo essa pessoa não acreditando, ela vai passar por essas condições também, só não vai conseguir explicar para ela mesma qual que é a diferença de nós para esses irmãos e irmãs. Que a gente já está ciente dessas condições, que a gente estuda essas condições, que a gente vive essas condições. Somos cientistas dessas condições espirituais, então somos cientistas espirituais. Cada um de nós estamos nessa ciência espiritual, vivendo a teoria e vivendo a prática, sabendo dos ajustes, dos reajustes e vivendo eles. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso dia a dia, entendendo por que eu não me dou com aquele parente, e por que aquele amigo que eu conhecia, amiga, de 1 ano, de 2, parece que é meu irmão, minha irmã, me dou melhor do que um irmão, do que uma irmã, propriamente dito, com essas pessoas do dia a dia. Por que isso? Salve Deus. Tudo isso tem explicação. E a gente vai estudando essas explicações, a gente vai vivendo essas explicações, assim a gente vai amadurecendo o nosso espírito. A caridade faz com que a gente também desabroche, afloresça e dê bons frutos. Então, queridos irmãos e irmãs, graças a Deus, a oportunidade de estarmos aqui neste planeta Terra é maravilhosa. Vamos aproveitar cada segundo, cada milésimo de segundo para amar, para perdoar, para acreditar em Deus, para viver Jesus Cristo, para prestar caridade, para evoluir o nosso espírito, para se atentar contra nós mesmos. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver o que a gente precisa mudar. Está sendo nos apresentado todo dia, mas vem passando despercebido, porque a gente está atento com outras coisas, muitas das vezes até mesquinharias do planeta Terra. Vamos nos atentar às coisas da eternidade, do reino de Deus Pai Todo-Poderoso, as coisas de Jesus, divino e amado Mestre, do sagrado, do divino, do eterno. Vamos nos aproximar daqueles que a gente não consegue muitas das vezes nem conversar. Vamos nos fazer prece por eles, pedir a Deus para que nos dê força, para que a gente consiga reajustar com esses irmãos, encarnados e desencarnados,
pedir capacitação para essa espiritualidade, para que a gente consiga condições de sanar os nossos débitos transcendentais, pedir também discernimento espiritual para que a gente não adquira mais débitos, mais dívidas, para que a gente não prejudique mais nenhum espírito. E para aqueles que a gente prejudicou, vamos nos capacitar para que a gente possa alcançar essa redenção. A espiritualidade vai nos oferecer todas as oportunidades, porque é isso que Ele nos quer, para cada um de nós, que a gente alcance essa capacidade. Não é uma promessa que o Mestre Pablo está fazendo, não, é algo que essa espiritualidade muito deseja. Eles estão aqui para justamente isso, mas basta querermos. Este é o primeiro passo é nosso, a atitude é nossa, o fazer é nosso. Eles sempre vão estar à nossa volta para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos iluminar, para nos guiar, para trabalhar incessantemente em nosso favor e em nosso benefício. Mas a atitude é nossa. A gente tem que se mostrar dignos e merecedores, dedicados, esforçados na intenção da melhora. Graças a Deus, nessa bendita hora, vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, essa espiritualidade bendita, oportunidade deste intercâmbio espiritual com esses abnegados mentores, com essa espiritualidade bendita. Muitos irmãos aqui presentes, que o nosso olho físico não vê, mas que tem essa oportunidade de receber a emanação desse trabalho, desta palestra. Muitos nos enxergam aqui nessa bendita hora e se surpreendem por estarmos aqui buscando essa trajetória em Deus Pai Todo-Poderoso. Muitos se espantam, falam, nem Deus acreditava, não acreditava em nada disso e hoje está se rendendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a luz. E muitos irmãos, através disso, também têm a oportunidade de ir para Deus. Então, aos que são acompanhados nessa bendita hora, aos que desejarem partir para Deus Pai Todo-Poderoso, nessa bendita hora com os nossos mentores, são muito bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podem seguir, podem ser felizes, a espiritualidade vai auxiliar a se desvincular também de suas preocupações. Muitas das vezes algo te preocupa aqui no planeta Terra, que faz com que você não possa seguir, mas a espiritualidade vai estar fortalecendo. O elo aqui continua no planeta Terra através do amor, através das vibrações. Então, junto dessa espiritualidade bendita, vai conseguir prosseguir e auxiliar mais ainda do que se estivesse aqui. Então, aos irmãos que desejam a partida nessa bendita hora, junto com os abnegados mentores, boa sorte, graças a Deus, que sigam na luz de Jesus, divino e amado Mestre. Nesta bendita hora, vamos dar prosseguimento ao nosso dia, à nossa jornada, esse dia que está se iniciando aqui no planeta Terra, 14/12/2025, depois de Cristo, no Vale do Amanhecer de Pinhais, Paraná. Essa bendita hora, a gente tem a oportunidade de prosseguir com as triagens, com o desenvolvimento. À tarde também o atendimento aos pacientes encarnados e desencarnados em Cristo Jesus. Graças a Deus, nessa bendita hora, agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre, e essa espiritualidade bendita, em especial o Ministro Leiro, e a toda essa corte iluminada de Deus Pai Todo-Poderoso, desses abnegados mentores. Vamos fazer o nosso mantra manhante em Cristo Jesus. Manhã